Meu nome é Camila Azevedo, tenho 27 anos, e eu observava minha irmã Júlia se aproximar com um nervosismo visível da sua entrevista de emprego na diretoria executiva do hospital. 6 anos antes, eu estava prestes a entrar em uma cirurgia de emergência na coluna, no mesmo dia em que ocorria a festa de formatura da faculdade dela. Apesar das minhas súplicas chorosas, nossos pais escolheram ir à cerimônia dela. Eu acordei sozinha na sala de recuperação, lutando contra uma dor excruciante enquanto rolava pelas fotos felizes deles na festa. Hoje, Júlia se candidata justamente no hospital, onde sou médica assistente sênior, o Memorial Paulista. Ela não faz ideia do que a espera aqui. Se você está vendo isso, provavelmente já sente sua pressão subir, porque nada atinge mais fundo que a traição familiar. Mais fundo do que qualquer bisturi que eu já segurei. Antes de eu contar como o destino agiu silenciosamente, mas com precisão, nestes corredores de hospital, me diz: de onde você está assistindo? Escreve aí nos comentários. E se você já se sentiu como o filho A, esquecido A, da sua família, clica em se inscrever. Fica aqui, porque o que se seguiu após anos de segundo lugar foi um momento de justiça que eu nunca planejei, mas que veio como um corte limpo e preciso. Crescida em Recife, eu sempre fui a irmã mais velha responsável. Desde que Júlia nasceu, 2 anos depois de mim, o padrão da nossa família estava estabelecido. Lembro-me claramente de como minha mãe corria para o berço da Júlia ao menor ruído, enquanto me dizia para ser uma menina crescida, quando eu precisava de consolo. Esse padrão só se fortaleceu com os anos. O exemplo mais antigo disso, meu aniversário de 7 anos. Meus pais haviam me prometido uma pequena festa na sorveteria com 5 amigos. Mas, na manhã do grande dia, Júlia, então com 5 anos, anunciou que preferia ir ao museu infantil. Em questão de minutos, minha festa de aniversário foi cancelada. Os pais dos meus amigos receberam ligações com desculpas e passamos o dia acompanhando Júlia pelas exposições que ela queria ver. Quando chorei mais tarde no banheiro, meu pai disse: se sua irmã está feliz, você também deveria estar. Foi nesse momento que aprendi. Meus sentimentos vêm por último. Enquanto Júlia ganhava festas de aniversário elaboradas, com bolos personalizados e dezenas de convidados, as minhas eram frequentemente adiadas ou esquecidas por causa de suas apresentações de dança ou festas da escola. Quando eu chegava em casa com notas 10, era apenas notado, quase sem mérito. Se Júlia mal conseguia passar raspando, havia recompensas e discursos de "estamos tão orgulhosos". Minha paixão pela medicina começou cedo. Aos 12 anos, ganhei um livro de anatomia infantil que folheei tanto que as páginas se rasgaram. Eu estudava por horas, enquanto Júlia me interrompia constantemente, querendo que eu brincasse com ela ou a ajudasse com deveres de casa que ela nunca começava a tempo. Meus pais nunca a repreendiam. Em vez disso, eu só ouvia: Camila, você sabe como a Júlia é quando se sente negligenciada. No ensino médio, a diferença entre nós ficou ainda mais clara. Eu entrei para clubes de ciências, fiz trabalho voluntário no hospital, mantive minhas notas sempre altas. Ainda me lembro da decepção que senti quando meus pais não foram à minha final da Olimpíada Brasileira de Ciências, porque Júlia tinha uma eliminatória em uma competição de dança. A propósito, ela nem chegou à final, mas a motivação dela era mais importante que o meu primeiro lugar. O incidente mais marcante ocorreu no meu penúltimo ano escolar. Eu havia economizado por meses para um renomado programa de verão na área médica, que me daria enormes vantagens na candidatura para a faculdade. 2 semanas antes do prazo de inscrição, meus pais sentaram comigo e explicaram que haviam usado o dinheiro da minha poupança para a faculdade para financiar a aceitação de última hora da Júlia em um exclusivo acampamento de artes na Europa. Você consegue bolsas de estudo fácil, disse minha mãe, displicente. A Júlia precisa dessa chance para seu desenvolvimento pessoal. Depois disso, trabalhei em 2 empregos de meio período simultaneamente para reconstruir minhas economias, enquanto conciliava notas máximas e atividades voluntárias. Enquanto isso, Júlia postava fotos radiantes da Europa, sempre com a legenda: obrigada, mamãe e papai, por acreditarem nos meus sonhos. As férias em família eram sempre planejadas de acordo com os desejos da Júlia. Se ela queria ir à praia, íamos à praia. Mesmo que o sol atacasse minha enxaqueca, se ela de repente não tinha vontade de ir ao museu planejado,
Todo o plano do dia era cancelado, só por ela. Durante todos esses anos, lutei internamente entre a lealdade e uma amargura crescente. Eu amava minha irmã naqueles raros momentos em que ela não estava competindo comigo ou minando meus sucessos. Eu queria acreditar que meus pais nos amavam igualmente e simplesmente não percebiam o impacto de seu comportamento. Eu buscava a culpa em mim mesma, dizia a mim mesma que eu era muito independente, que não havia comunicado minhas necessidades com clareza suficiente. Então, no meu segundo ano do ensino médio, começaram os problemas com minha coluna. Primeiro diagnosticado como escoliose, evoluiu para uma compressão nervosa que, em fases, me paralisava de dor. Meus pais frequentemente achavam que era exagero. Drama, para chamar atenção. Ao mesmo tempo, Júlia era levada a especialistas ao menor sinal de dor de cabeça. E a competitividade da Júlia não se limitava à atenção dos pais. Quando consegui um lugar no jornal da escola, ela de repente ficou interessada em jornalismo. Quando fiz amizade com o Miguel da minha aula de química, ela começou a frequentar nossos grupos de estudo, usando blusas justas e rindo de cada piada dele. 2 semanas depois, Miguel disse que se sentia mais atraído por Júlia. Não foi a primeira vez que minha irmã sabotou um relacionamento meu, e não seria a última. Ao final do ensino médio, eu já tinha cartas de aceitação de várias universidades de renome com excelentes cursos de medicina. Mas o jantar para comemorar minha formatura foi pequeno. Júlia tinha provas no dia seguinte. Enquanto estávamos sentados à mesa, Júlia anunciou de repente que talvez também quisesse estudar medicina. Meus pais reagiram imediatamente com entusiasmo. Começaram a pensar em como poderiam apoiá-la nesse novo caminho. E o momento, que deveria ter sido sobre minhas conquistas, acabou abruptamente. Naquele instante, reconheci o padrão com mais clareza do que nunca. Eu era sempre aquela que abria o caminho para que Júlia pudesse seguir mais tarde e ser celebrada por isso. Naquela mesma noite, sozinha no meu quarto, tomei uma decisão que me sustentaria nos próximos anos. Eu continuaria a amar minha família, mas nunca mais esperaria ser prioridade para eles. Eu moldaria minha vida como se tivesse que carregá-la sozinha. Essa percepção doeu, mas também foi libertadora. O papel da filha esquecida havia me transformado em uma mulher inabalável, independente, focada. Essas qualidades se tornariam minha maior força mais tarde, sem que eu soubesse o quanto precisaria delas. Minha faculdade de medicina passou como um borrão de laboratórios, provas e prática clínica. Fui aceita em uma faculdade de elite em Recife com bolsa parcial. Para cobrir o restante dos custos, continuei trabalhando meio período. Júlia, claro, me seguiu, pelo menos por um semestre. Depois, ela mudou para comunicação social, depois para administração. Finalmente, decidiu por gestão hospitalar. Ela chamava de quase medicina, só que sem a parte nojenta. Enquanto isso, minhas costas pioravam progressivamente. O que havia começado com dores pontuais agudas evoluiu para dormência regular na minha perna direita. Entre aulas e plantões, visitei especialistas que finalmente deram o diagnóstico. Doença degenerativa do disco com envolvimento neural. Repetidamente, os médicos aconselhavam a cirurgia, mas eu adiava. A faculdade era muito importante. O processo de recuperação muito longo. Eu seguia em frente com analgésicos, fisioterapia e força de vontade. No último ano da faculdade de medicina, apesar de tudo, eu estava entre os melhores da minha turma. Tinha garantido uma vaga cobiçada em um renomado programa de residência e já estava pesquisando técnicas neurocirúrgicas especiais. Júlia estava no último ano em uma cara faculdade de elite em São Paulo, que nossos pais mal podiam pagar. Seus perfis nas redes sociais eram uma vida de glamour. Festas, viagens, compras, tudo sempre perfeitamente encenado. Então veio o colapso. Era uma noite normal de abril. Eu estava sentada no meu apartamento, revisando estudos de caso, quando de repente uma dor ardente percorreu minha lombar e ambas as pernas. Caí no chão, imóvel, incapaz de me mover. 1 hora depois, minha colega de apartamento me encontrou. Ela chamou a emergência imediatamente. No hospital, as imagens da ressonância magnética mostraram uma hérnia de disco maciça com fragmentos que pressionavam a medula espinhal. O neurocirurgião foi brutalmente direto. Sem cirurgia imediata, havia risco de danos nervosos permanentes, até mesmo paralisia. O procedimento foi marcado para 15 de maio.
Enquanto eu estava na cama, tentando replanejar provas e prazos, a ficha caiu como um raio. 15 de maio era a formatura da Júlia. O evento sobre o qual nossa família falava há meses. Liguei para meus pais. Minha voz tremia enquanto eu explicava a situação. A cirurgia era arriscada. Havia a possibilidade de uma microdissectomia, talvez até uma artrodese. Fusão da coluna. Eu disse pela primeira vez claramente o que eu precisava. Mãe, pai, eu sei que é a formatura da Júlia, mas isso aqui é sério. O médico disse que esperar alguns dias aumenta o risco. Estou com medo, preciso de vocês. Do outro lado, houve silêncio. Alguns segundos longos demais. Então, minha mãe disse que precisava falar com Júlia primeiro. 1 hora depois, meu celular tocou novamente. Camila, começou minha mãe, com o tom apaziguador familiar. Nós conversamos com a Júlia. Você precisa entender, este é o dia especial dela. Ela trabalhou tanto para isso. Eu vou fazer uma cirurgia de emergência na coluna, repeti, na esperança de que ela não tivesse entendido a gravidade. Você está em um bom hospital, interveio meu pai. Os melhores médicos estão cuidando de você. Mas a Júlia precisa de nós ao lado dela. Isso só acontece uma vez na vida. A paralisia também? Sussurrei, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. A conversa tornou-se cada vez mais desesperada do meu lado e mais fria do lado deles. No final, a própria Júlia pegou o telefone. Ela soluçava de forma teatral. Eu não acredito que você quer estragar a minha formatura. Foi a primeira coisa que ela disse. Você sempre teve inveja quando as coisas eram sobre mim. Você não pode adiar a cirurgia só por alguns dias. Expliquei novamente que era uma emergência, que os fragmentos poderiam causar paralisia permanente a qualquer momento. Sinto muito pelas suas costas, ela disse finalmente com desdém. Mas toda a minha turma espera que mamãe e papai venham. As passagens aéreas estão compradas, o hotel também. O que as pessoas vão pensar se eles cancelarem de repente? No final, a decisão dos meus pais estava tomada. Eles iriam para a formatura em São Paulo. Prometeram voar de volta para Recife logo depois, para me ajudar na recuperação. Eu desliguei, vazia, como se estivesse anestesiada. No dia anterior à cirurgia, liguei para uma amiga do meu grupo de estudos. Ela concordou em me levar ao hospital às 5 da manhã. Preenchi os formulários sozinha. Como contato de emergência, coloquei o nome da minha colega de apartamento. Quando a enfermeira perguntou se minha família ainda viria, eu apenas balancei a cabeça. Não consegui dizer uma palavra. O nó na minha garganta era muito grande. O que meus pais não sabiam, o que eu não conseguia explicar emocionalmente, era que meu procedimento tinha riscos adicionais. A compressão específica exigia trabalhar perigosamente perto de feixes nervosos sensíveis. O procedimento estava previsto para 4 horas. Durou 7. Minha pressão caiu perigosamente 2 vezes. Mais tecido teve que ser removido do que o planejado. O cirurgião optou por uma fusão parcial da coluna. Quando acordei da anestesia, estava completamente desorientada e com dores terríveis. O anestesista tinha me avisado que poderia ser intenso, mas nada havia me preparado para aquela dimensão. Quando lentamente voltei a mim, percebi. 2 coisas estavam diferentes do esperado. A queimação ao longo da minha coluna era quase insuportável, assim como a visão das cadeiras vazias ao lado da minha cama. Uma enfermeira percebeu que eu estava acordada e veio verificar meus sinais vitais. Tem alguém com você? Ela perguntou com uma voz suave. Atrás da máscara, eu podia ver a gentileza em seus olhos. Não, sussurrei. Ninguém pôde vir. Ela franziu levemente a testa e apertou minha mão de forma tranquilizadora. Então, vou dar uma olhada em você com mais frequência esta noite. Atordoada pelos analgésicos, peguei meu celular na mesa de cabeceira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem dos meus pais. Nada. Em vez disso, meu feed das redes sociais estava cheio de fotos da formatura da Júlia. Debaixo de um dos posts, lia-se: tão orgulhosos da nossa formanda maravilhosa, um dia muito especial para a nossa família. As fotos mostravam meus pais radiantes, ao lado de Júlia em sua beca, no almoço, na recepção à noite. Nenhuma palavra sobre a outra filha, que acabara de passar por uma cirurgia grave completamente sozinha. A própria Júlia postou uma selfie com nossos pais. A legenda: o dia mais feliz com as pessoas que realmente importam.
Minha ausência parecia nem ser digna de menção. Enquanto eu continuava rolando pelas fotos, uma lágrima escorreu pela minha bochecha e pousou na camisola do hospital. À noite, enquanto eu caía em um sono inquieto entre dor e exaustão, de repente notei que alguém estava sentado ao lado da minha cama. Abri os olhos. Não era minha família, mas a enfermeira de antes. Seu crachá revelava Raquel. Seu turno já havia terminado há muito tempo e ainda assim ela ficara, preocupada com a paciente sem visitas. Você não deveria ficar sozinha esta noite, disse ela baixinho. A primeira noite após uma cirurgia de coluna costuma ser a mais difícil. Raquel ficou por horas. Ela me ajudou durante os picos de dor, falou sobre sua família quando eu precisava de distração, ou simplesmente ficou em silêncio quando as palavras não eram necessárias. Quando meus pais finalmente ligaram na manhã seguinte, eles falaram com entusiasmo sobre o dia maravilhoso da Júlia. Suas perguntas sobre meu procedimento foram superficiais e casuais. Deixei a ligação cair na caixa postal. Algo dentro de mim havia se quebrado. Não apenas um fio, mas todo o laço que me conectava à minha família. Ali, no quarto do hospital, com uma coluna que agora consistia em placas de titânio e enxertos ósseos, tomei minha segunda grande decisão de vida. Eu reconstruiria minha vida, sem minha família como centro. A dor da ausência deles havia me mostrado definitivamente o que todos os anos de favoritismo já haviam insinuado. Na hierarquia de amor deles, eu nunca estaria em primeiro lugar. Era hora de criar um mundo para mim, onde isso não importasse mais. Alguém da sua família já te abandonou no momento decisivo? Para mim, aquele momento na sala de recuperação foi o ponto de virada. Às vezes me pergunto quantos de vocês passaram por experiências semelhantes. Fique por aqui. Vou te contar como reconstruí minha vida e minha carreira e como minha irmã, anos depois, reapareceu nela de uma forma totalmente inesperada. A recuperação de uma cirurgia na coluna é um tipo especial de inferno. Cada movimento deve ser cuidadosamente planejado. A dor te acompanha constantemente, às vezes suportável, às vezes consumidora. Para mim, havia ainda a dor emocional, fresca, ardente, não menos intensa que a física. 2 dias após a cirurgia, meus pais finalmente apareceram no hospital, com flores da lojinha do hospital e um pedaço do bolo de formatura da Júlia. Eles pareceram genuinamente surpresos quando os recebi com frieza. Viemos o mais rápido que pudemos, disse minha mãe, enquanto colocava as flores ligeiramente murchas na minha mesa de cabeceira. O brunch de formatura se estendeu mais do que o planejado, acrescentou meu pai. Mas o cirurgião disse que correu tudo bem. Você estava em boas mãos e agora estamos aqui para te ajudar a se recuperar. Eu olhei para eles. Olhei de verdade, talvez pela primeira vez. Não como os pais que eu desejava, mas como as pessoas que eles realmente eram. Eu terei alta amanhã, disse eu calmamente. Minha colega de apartamento vai me ajudar. Vocês podem voltar para casa. Não seja boba, disse minha mãe. Você precisa de apoio. Vamos ficar mais alguns dias. Assim como vocês ficaram para a cirurgia? Perguntei. As palavras soaram mais duras do que eu pretendia, mas não me arrependi delas. Silêncio. Cortante. Camila, você é adulta, disse meu pai finalmente. Júlia precisava mais do nosso apoio emocional. Você sempre foi a forte. Eu precisei de vocês, disse eu baixinho, mais firme. Eu disse claramente, pela única vez, que precisava de vocês, e vocês escolheram ela de novo. Isso não é justo, começou minha mãe, mas eu a interrompi. Por favor, vão embora. Estou falando sério. Eu ligo quando estiver pronta para conversar. Eles saíram, confusos, um pouco magoados, talvez ainda incapazes de compreender que algo fundamental havia mudado. Eu não liguei para eles por 3 semanas, e quando o fiz, foi apenas uma atualização sóbria sobre o progresso da cura. Sem emoções, sem acusações, apenas informações factuais. De repente, eles pareciam mais conhecidos distantes do que pais. Nessas primeiras semanas, algo inesperado surgiu. Uma amizade. Raquel, a enfermeira que me acompanhou na primeira noite, permaneceu na minha vida. Embora seus turnos tivessem acabado, ela passava regularmente, trazia comida, me ajudava com os curativos ou simplesmente estava lá. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntei a ela uma noite enquanto ela trocava meu curativo.
Ela ficou em silêncio por um momento, então disse: Meu irmão morreu de leucemia. Na última noite dele, uma enfermeira ficou conosco além do turno dela. Ela tornou aquele momento horrível um pouco mais suportável. Jurei a mim mesma que um dia faria o mesmo. Enquanto meu corpo curava lentamente, tomei decisões sobre meu futuro. Eu havia sido aceita em vários programas de residência, inclusive na minha cidade natal, Recife, bem perto dos meus pais. Mas a escolha foi fácil. Eu faria minha residência no Hospital Memorial Paulista, em São Paulo, a quase 3.000 km de Recife. Não era uma fuga, era um passo em direção à independência. 3 meses após a cirurgia, cheguei a São Paulo, ainda em fisioterapia, mas determinada a começar meu programa no prazo. A residência era exigente e renomada. Exatamente o que eu precisava para me concentrar em algo além de feridas familiares e dores físicas. E, por uma feliz coincidência, Raquel também tinha se candidatado a uma vaga nesse hospital e conseguido. Ter uma amiga ao meu lado facilitou imensamente os primeiros meses na nova cidade. O Memorial Paulista tornou-se o centro da minha nova vida. Dr. Guilherme Bastos, o chefe da neurocirurgia, mostrou um interesse especial no meu desenvolvimento depois de saber da minha própria cirurgia na coluna. Os melhores médicos são muitas vezes aqueles que já foram pacientes, disse ele. Eles nunca esquecem como é estar do outro lado. Sob sua orientação, eu floresci. Minha ética de trabalho, moldada por anos tendo que provar meu valor apesar da constante rejeição, valeu a pena nesse ambiente exigente. Enquanto outros residentes reclamavam de jornadas de 80 horas semanais, eu me voluntariava para casos adicionais. Quando eles saíam para comemorar após o plantão, eu ficava para analisar dados de pacientes ou ajudar no laboratório de pesquisa. Minha dedicação não passou despercebida. No 2º ano, fui autorizada a auxiliar o Dr. Bastos em cirurgias complexas da coluna. No 3º ano, eu já havia publicado 2 artigos em revistas especializadas sobre procedimentos inovadores para a regeneração de disco. Inspirada em parte por minhas próprias experiências, minha abordagem empática era particularmente valorizada pelos pacientes. Eu sabia exatamente como era acordar sozinha após uma cirurgia. Por isso, garantia que meus pacientes sempre tivessem uma rede de apoio estável. O contato com minha família tornou-se cada vez mais escasso. Telefonemas mensais com meus pais permaneciam superficiais. Eles nunca me visitaram em São Paulo. A distância e os custos foram citados como motivos, embora, ao mesmo tempo, financiassem a viagem da Júlia para a Tailândia e a Austrália após a formatura dela. A própria Júlia mal me escrevia, a menos que precisasse de dinheiro, o que acontecia regularmente em suas frequentes fases de desemprego. Após a faculdade, ela não encontrou um lugar fixo no mercado de trabalho. Pulava entre empregos em marketing, planejamento de eventos e, finalmente, na administração de um hospital. Não ficava em lugar nenhum por mais de 8 meses. Meus pais continuaram a apoiá-la financeira e emocionalmente, e expressavam incompreensão sobre minha atitude fria quando eu me recusava a arranjar contatos profissionais para a Júlia. Ela é sua irmã, dizia minha mãe em nossas raras conversas. Por que você não pode apoiá-la mais? Eu nunca expliquei que apoio é baseado em reciprocidade. Eu não listei as vezes que Júlia nunca me contatou durante minha reabilitação, nunca reconheceu a gravidade da minha cirurgia, nunca mostrou compaixão genuína. Em vez disso, estabeleci limites claros e os mantive com silenciosa consequência. Enquanto minha carreira decolava, construí uma nova rede de pessoas em quem podia confiar. Raquel se tornou minha amiga mais próxima. Sua natureza direta e calorosa era como um bálsamo para meus profundos problemas de confiança. Dr. Bastos e sua esposa me convidavam regularmente para jantares de feriados. Eles me tratavam como uma filha. Outros colegas, como a doutora Lúcia da cardiologia ou o Dr. Marcos Oliveira da emergência, tornaram-se minha família escolhida. Alguns anos após o início da minha residência, o Memorial Paulista entrou em uma crise de liderança quando vários médicos-chefes foram para a prática privada. Com apenas 37 anos, Dr. Bastos foi nomeado o diretor clínico mais jovem da história do hospital.
Um de seus primeiros atos foi me promover a preceptora-chefe da residência, algo inédito para minha idade. Suas habilidades clínicas justificam isso, disse ele quando expressei minha surpresa. Mas mais importante, sua abordagem com os pacientes está mudando nosso departamento. Você vê a pessoa inteira, não apenas o diagnóstico. O novo papel trouxe mais responsabilidade e maior visibilidade dentro da clínica. Desenvolvi protocolos de apoio para pacientes antes de cirurgias, que logo foram adotados em todo o hospital. Meus trabalhos de pesquisa ganhavam cada vez mais destaque em revistas especializadas. Pela primeira vez, senti que estava sendo verdadeiramente vista e valorizada pelo meu trabalho. Em meio a esse auge profissional, conheci o Dr. Tiago Carvalho, um ortopedista que se transferiu do Copa Dor do Rio de Janeiro para São Paulo. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, baseado no respeito mútuo e na paixão compartilhada por nossas profissões. Quando finalmente contei a ele sobre meu passado familiar, esperando uma reação típica de constrangimento, ele simplesmente pegou minha mão e disse: "O que você perdeu não pode ser expresso em palavras." Tiago entendia limites de uma forma que poucos entendem. Ele nunca pressionou por reconciliação, nunca sugeriu que eu deveria perdoar ou esquecer. Ele respeitava minha postura cautelosa em relação à confiança e vulnerabilidade. 6 meses depois de nos conhecermos, ele me deu a chave do apartamento dele. "Sem pressão", disse ele calmamente. "Apenas uma opção, se você precisar." Enquanto isso, meus pais mantinham inabalavelmente seu padrão de girar em torno da Júlia. Quando ela teve um pequeno acidente de carro, sem feridos, apenas danos materiais, eles voaram imediatamente para Recife para apoiá-la nesse momento traumático. Quando mencionei casualmente em um telefonema que estava sendo considerada para uma bolsa de estudos de prestígio, minha mãe mudou imediatamente de assunto para o novo apartamento da Júlia. 5 anos depois da minha cirurgia, recebi de repente uma ligação do meu pai. Sua voz soava mais velha, exausta, de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Depois de alguma conversa fiada, ele finalmente disse: "Sua mãe e eu estamos passando por dificuldades financeiras." O que ele não disse, e o que descobri mais tarde, era que eles haviam financiado o estilo de vida da Júlia por anos. Eles pagavam o aluguel dela quando ela pedia demissão de novo, cobriam suas dívidas do cartão de crédito. Seu fundo de aposentadoria, antes bem abastecido, estava quase zerado. "Sinto muito ouvir isso", respondi calmamente. Apesar da distância, seu tom parecia sincero. "Você precisa de ajuda?" perguntei. Não, ele recuou imediatamente. "Nós vamos dar um jeito. Júlia tem uma entrevista de emprego promissora em breve. Tudo vai se ajeitar." Ofereci-me para revisar suas finanças ou conectá-los a um consultor financeiro em Recife que eu conhecia. Meu pai recusou. Seu orgulho parecia transparecer através da vulnerabilidade que brilhou brevemente. A conversa terminou com uma daquelas despedidas desajeitadas típicas, mas algo em seu tom de voz ficou comigo. Era o som das consequências. Anos, apoiando um filho às custas do outro, começavam a cobrar seu preço. Na época, eu não podia imaginar que esses exatos problemas financeiros e a suposta entrevista promissora da Júlia se cruzariam com a minha vida nova e cuidadosamente construída, de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O hospital, que havia se tornado meu porto seguro, logo se tornaria o palco de um acerto de contas familiar que estava se formando há 6 anos. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. Cheguei às 5 da manhã no Memorial Paulista, verifiquei os dados dos pacientes da noite e me preparei para a visita aos leitos. Encontrei Raquel, como todos os dias, no carrinho de café no saguão de entrada. "Você parece particularmente intimidadora hoje, Dr. Azevedo." Ela acenou enquanto me entregava meu café preto de sempre. "Bom, tenho a avaliação dos residentes esta tarde." Um pouco de intimidação os mantém alertas. Nos despedimos e fui para meu escritório revisar meus e-mails antes da visita. Entre os comunicados administrativos usuais e atualizações de pesquisa, uma mensagem de Diane, do RH, Recursos Humanos, chamou minha atenção. Assunto: avaliação de candidatos. Posição administrativa. O Memorial Paulista estava procurando preencher uma vaga recém-criada, gerente de experiência do paciente e eficiência administrativa. A posição combinava a defesa do paciente com gestão operacional, um papel de prestígio com grande influência na política do hospital. Em minha função como preceptora-chefe, eu fazia parte do comitê de seleção para cargos de liderança.
Abri o e-mail e congelei. Entre os 5 candidatos, havia um nome que me era muito familiar: Júlia Azevedo. Meu primeiro pensamento foi que devia ser uma coincidência. Júlia Azevedo não é um nome raro, mas o currículo anexo confirmou meus temores. Lá estava sua foto de inscrição profissional, sorrindo amigavelmente. Sua formação, incluindo aquele diploma da faculdade para o qual meus pais decidiram ir em vez de estarem comigo na minha cirurgia vital. E uma lista surpreendentemente impressionante de experiências em administração hospitalar. Mas o mais perturbador era sua carta de apresentação pessoal. Nela dizia: minha paixão pela gestão de saúde foi despertada por minha irmã, uma médica no Memorial Paulista. A dedicação dela ao cuidado com o paciente me motivou a encontrar meu próprio caminho na área da saúde, em nível administrativo, para apoiar o importante trabalho dos profissionais médicos. Eu nunca havia inspirado as decisões profissionais da Júlia. Se alguma coisa, ela estava apenas me seguindo depois que outros caminhos de carreira falharam. O uso descarado de nosso relacionamento para sua própria vantagem fez meu estômago revirar. Peguei o telefone imediatamente e liguei para Diane, do RH. Você notou o grau de parentesco entre mim e essa candidata? Perguntei, o mais objetiva possível. Sim, doutora Azevedo. Ela mesma mencionou na primeira entrevista por telefone. Disse que você ainda não sabia da candidatura dela porque ela queria fazer uma surpresa. Preciso me preocupar? Perguntei, fechando os olhos e tentando manter a profissionalidade. Vou me retirar da primeira rodada de avaliação devido à conexão pessoal. Mas, por favor, mantenha a candidatura dela no processo. Ela deve ser avaliada por suas qualificações como qualquer outra candidata. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio na minha mesa, enquanto memórias surgiam. Júlia. Sendo celebrada publicamente por um evento de caridade que eu organizei sozinha. Júlia, dizendo ao meu então namorado no ensino médio que eu o havia traído, embora não fosse verdade. Júlia, que acidentalmente derramou café sobre minha redação de inscrição para a faculdade na noite anterior ao prazo final. Uma vida inteira de pequenas sabotagens e sucessos apropriados. Uma batida na porta me tirou dos pensamentos. Dr. Pires, o novo diretor clínico desde a aposentadoria do Dr. Bastos, no ano passado, entrou com uma expressão séria. Camila, acabei de receber uma ligação interessante do RH sobre o cargo administrativo. Eu assenti. Minha irmã, eu já ia falar com o senhor sobre isso. Ele se sentou à minha frente. Isso te coloca em uma posição desconfortável. Entendo que você se retire da primeira rodada. E sim, é o apropriado. No entanto, ele continuou, sua avaliação na fase final de seleção é de grande valor. A posição trabalha em estreita colaboração com os departamentos cirúrgicos. Sua perspectiva é crucial para a seleção. Eu consigo permanecer objetiva, assegurei, embora uma inquietação interna me dominasse. Disso eu não duvido, respondeu ele. Seu profissionalismo é indiscutível. Ele fez uma pausa. Posso perguntar, isso causará complicações pessoais? Família em um ambiente de trabalho não é fácil, mesmo nas melhores circunstâncias. Escolhi minhas palavras com cuidado. Dr. Pires, minha irmã e eu não temos um relacionamento próximo. Eu não sabia da candidatura dela, o que já mostra o quão pouco ela viu a necessidade de me incluir antes. Ele assentiu lentamente, pensativo. Entendido. As primeiras entrevistas ocorrem na próxima semana. O comitê reduzirá a seleção a 3 candidatos, e as entrevistas finais serão na segunda-feira seguinte. Você estará presente. Depois que ele saiu, tentei me concentrar nos prontuários dos pacientes, mas minha cabeça sempre voltava à candidatura da Júlia. Abri seus documentos novamente e olhei mais de perto sua trajetória profissional. As posições estavam corretas. Eu tinha ouvido falar da maioria delas em breves conversas familiares. Mas os sucessos pareciam exagerados. Um aumento de eficiência de 35% em um departamento onde ela trabalhou por apenas 5 meses. Novos protocolos inovadores para satisfação do paciente em um trabalho do qual ela havia reclamado ser mortalmente entediante. Meu telefone de escritório tocou. Era a recepção. Doutora Azevedo, há uma visitante para a senhora. Júlia Azevedo. Ela não tem hora marcada, mas diz que a senhora vai querer vê-la. Meu pulso acelerou. Estou descendo. Nos 6 anos desde a minha cirurgia,
Eu tinha visto Júlia apenas 2 vezes. Encontros curtos e desconfortáveis durante raras visitas de feriado em casa. E agora ela estava lá, no saguão de entrada do meu hospital, bolsa de grife no braço. Cabelo perfeitamente penteado, completamente deslocada entre os apressados funcionários do hospital. Surpresa, ela gritou, abrindo os braços como se esperasse um abraço. Como eu não me movi, ela baixou os braços e fez uma leve careta. É assim que se recebe sua única irmã? Disse ela, fingindo-se ofendida. Júlia, isso é inesperado. Minha voz permaneceu objetiva, profissional. Estou entre 2 consultas. O que te traz a São Paulo? Minha entrevista de emprego, claro. O RH não te contou? Estou me candidatando para uma nova vaga administrativa. Ela olhou ao redor. Bonito aqui, maior do que eu pensava. Fui informada esta manhã. Você poderia ter mencionado isso antes de se candidatar. Ela gesticulou, dispensando. Eu queria te surpreender, imagina só. As irmãs Azevedo dominando o Memorial Paulista. Ela enganchou o braço no meu, como se fôssemos uma equipe entrosada. Deveríamos almoçar juntas. Quero todas as dicas internas antes da entrevista. Eu me soltei cuidadosamente de seu braço. Eu tenho uma cirurgia em 30 minutos e seria inapropriado eu te dar informações internas sobre uma vaga para a qual você está concorrendo. O sorriso dela diminuiu. Ah, qual é, Camila? Não seja tão rígida. Não estou pedindo as perguntas da entrevista. Só dicas gerais sobre a cultura do hospital, o que eles valorizam. Coisa de irmãs. Eu faço parte do comitê de seleção, Júlia. Qualquer dica além do que está disponível para todos os candidatos seria antiético. Mas nós somos irmãs, disse ela, como se isso por si só anulasse todas as regras. Exatamente por isso, eu me retirei da primeira rodada de avaliação. O olhar dela endureceu. Sério? Pensei que você ficaria feliz. Poderíamos finalmente nos reaproximar, trabalhar juntas. Quando nós realmente fomos próximas? A pergunta escapuliu. Júlia revirou os olhos. Lá vem você com essa história de infância de novo. Isso foi há séculos. Respirei fundo. Meu escritório não é o lugar para esta conversa. Vamos conversar mais tarde, depois da minha cirurgia, por volta das 4. Ela se animou imediatamente. Perfeito. Vou fazer umas compras e volto. No seu escritório ou na cafeteria? Meu escritório. Segundo andar, ala leste, sala 224. Observei-a caminhar com passos confiantes pelo saguão. Um caos de sentimentos tomou conta de mim. Raiva de sua audácia, preocupação com possíveis problemas no trabalho. E bem no fundo, uma dor antiga que eu julgava ter superado. A sensação de que Júlia, de alguma forma, sempre conseguia invadir minha vida, mesmo aquela que eu construí conscientemente sem ela. Durante a cirurgia, afastei todos os pensamentos, concentrando-me inteiramente na fusão da coluna lombar. Mas quanto mais perto das 16 eu chegava, mais tensa eu ficava. Arrumei minha mesa meticulosamente, como se esperasse uma inspeção, não uma conversa com minha irmã. Júlia chegou 15 minutos atrasada, com sacolas de compras e um copo de café para a viagem na mão. Este hospital é um labirinto, ela gemeu, sentando-se na cadeira à minha frente. Eles realmente deveriam ter placas melhores. A sinalização é bem clara se você a segue, respondi, lamentando imediatamente o quão afiada soou. Como você está, Júlia? Honestamente, não tem sido fácil, respondeu ela, pousando o café. Esse é um dos motivos pelos quais me candidatei aqui. Preciso de um novo começo, e São Paulo parece um bom lugar para isso. O que aconteceu com seu último emprego em Belo Horizonte? Ela fez um gesto vago com a mão. Cortes de gastos. O departamento foi reduzido. Você sabe como é. A última a entrar é a primeira a sair. Ela não mencionou que estava lá há menos de 6 meses. Mas tudo bem. A vaga aqui paga melhor e o Memorial Paulista tem uma reputação muito melhor. É uma posição sênior com responsabilidades consideráveis. Eu disse calmamente. A concorrência é forte. E é aí que você entra. O sorriso dela tornou-se conspiratório novamente. Você está no comitê, certo? Diga uma palavra boa por mim. Júlia, eu já te expliquei. Sim, ética e tal, eu sei. Ela revirou os olhos de novo. Mas qual é? Isso é só o que se diz oficialmente. Na realidade, toda a família se ajuda um pouco. Olhei para o rosto dela e percebi que ela realmente acreditava nisso.
No mundo dela, regras existiam para serem dobradas em favor da família. Que a integridade profissional realmente significava algo para mim era-lhe simplesmente estranho. Eu não trabalho assim, disse eu calmamente. E o Memorial Paulista também não. Esta vaga irá para a pessoa mais qualificada. Seu olhar escureceu. Então você não vai me ajudar em nada? Depois de tudo que nossos pais fizeram por você? A audácia dessa afirmação me deixou sem palavras por um momento. O que exatamente você acha que eles fizeram por mim? Bem, eles possibilitaram sua faculdade de medicina. Você sabe o quão caro foi? Eles ainda estão se recuperando financeiramente. Eu tive bolsas de estudo e empréstimos estudantis, que, aliás, ainda estou pagando. O apoio deles cobriu talvez 20% dos meus custos. Ela gesticulou, descartando. Tanto faz, eles te apoiaram, todos nós apoiamos. E agora você tem essa carreira brilhante e não pode nem ajudar sua própria irmã a conseguir um emprego no seu hospital. Você tem uma entrevista, como todos os outros. Se você consegue o emprego, depende da sua qualificação. Júlia se inclinou para a frente. Sua voz baixou. Camila, eu realmente preciso deste emprego. As coisas estão difíceis com mamãe e papai. Eles não podem mais me ajudar. O que você quer dizer com isso? Ela hesitou. Eles estão com problemas de dinheiro. Os investimentos do papai despencaram. Eles tiveram que hipotecar a casa novamente. Desde a minha formatura, eles têm me apoiado financeiramente, mas agora não dá mais. Então, você veio para São Paulo e se candidatou justamente no meu hospital? Faz sentido. Eu tenho experiência em gestão hospitalar. Você está estabelecida aqui e a vaga se encaixa perfeitamente em mim. Sua voz tornou-se mais suave, quase suplicante. E, além disso, seria uma chance para nós duas. Talvez pudéssemos nos reaproximar. Você não sente falta, às vezes, de ter família por perto? A pergunta me atingiu mais do que eu gostaria de admitir. Apesar de tudo, havia momentos em que eu sentia falta da proximidade familiar. Feriados com amigos em vez de parentes. Ninguém para quem ligar com boas notícias. Nenhuma memória compartilhada com as pessoas que estiveram lá. Júlia, disse eu cautelosamente, eu construí uma boa vida aqui, com pessoas em quem confio e que respeito. Se você quer fazer parte desta vida, será apenas com base no respeito mútuo, não através de manipulação ou da expectativa de favores. Ela estava prestes a falar, mas parou. Sem favores, ok, mas, por favor, também não trabalhe contra mim. Vou avaliar sua candidatura exatamente como qualquer outra. Mais do que isso não posso prometer. Ela assentiu, aparentemente satisfeita com essa garantia mínima. E então, como se a conversa anterior nunca tivesse acontecido, sua expressão se iluminou. Então, me fale sobre São Paulo. Onde é bom morar? Se eu conseguir um emprego, vou precisar de um apartamento. Nos 20 minutos seguintes, tivemos a conversa mais normal em anos, sobre bairros, restaurantes e o trânsito caótico de São Paulo. Foi quase agradável. Um vislumbre fugaz de como um relacionamento normal de irmãs poderia ter sido. Quando ela se despediu, parou na porta. A propósito, eu nunca entendi por que você fez tanto drama sobre aquela cirurgia na época. Foi só uma cirurgia de coluna, né? E no final deu tudo certo. A indiferença com que ela disse isso, como se não tivesse sido nada mais do que um pequeno procedimento de rotina, me tirou o fôlego por um momento. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou, chamada de emergência no pronto-socorro. Preciso atender, disse eu, pegando o fone. Então, até a entrevista, disse Júlia, e obrigada pelas dicas sobre São Paulo. Depois que ela saiu, fiquei sentada imóvel, o telefone ainda na mão. Seu último comentário havia deixado claro para mim, de forma abrupta, o que eu já deveria saber. Júlia nunca havia entendido realmente o que aconteceu naquela época. Para ela, fora uma decisão simples entre um procedimento médico supostamente inofensivo e uma festa de família única. Que eu quase fiquei paralisada no processo, física e emocionalmente, nunca havia sido registrado no mundo dela. À noite, contei para Raquel sobre o encontro durante o jantar no meu apartamento. Ela quer o emprego porque está falida e nossos pais não podem mais sustentá-la, expliquei. E ela realmente acredita que a proximidade por si só poderia curar nosso relacionamento, como se almoços compartilhados pudessem apagar anos de rejeição. Raquel, que conhecia toda essa minha história, a solidão no hospital, a cirurgia de emergência, a decisão dos meus pais de não virem, apenas balançou a cabeça. Ela ainda não entendeu, não é? A cirurgia.
Ela acabou de chamá-la de só uma cirurgia de coluna. O olhar de Raquel endureceu. Camila, você quase morreu naquela mesa de cirurgia. Sua pressão caiu 2 vezes com risco de vida. Eu estava lá sentada pensando que íamos te perder. E ela não sabe de nada disso. Não, nenhum deles sabe. Eu nunca contei. Talvez seja a hora de eles saberem. Girei minha taça de vinho distraidamente. Mas o que isso mudaria? Não desfaz o passado. Não, disse Raquel. Mas talvez eles finalmente entendam o quão profundamente a decisão deles te machucou. Suas palavras não me largaram. Por anos, eu protegi minha família da verdade completa. Não para poupá-los, mas porque eu não confiava neles com o conhecimento da minha dor. Agora, eu me perguntava se meu silêncio apenas havia solidificado essa negação deles. Pouco antes de adormecer, meu celular vibrou. Uma mensagem da Júlia. Preparando-me para a entrevista amanhã. Me deseje sorte. PS. Se eu conseguir um emprego, deveríamos totalmente dividir um apartamento, economizar aluguel. A naturalidade dessa mensagem me fez rir. Apesar de tudo, certas coisas nunca mudam. Júlia sempre veria o mundo girando em torno de seus desejos, nunca o contrário. A questão agora era se, na vida que eu tão laboriosamente construí sem ela, ainda havia espaço para ela. Você já passou pela experiência de alguém do seu passado reaparecer de repente, com a expectativa de simplesmente continuar de onde parou? Totalmente cego para o quanto você mudou nesse meio tempo. O aparecimento da Júlia no hospital parecia como 2 mundos colidindo. Se essas dinâmicas familiares soam muito familiares para você, tire um momento para deixar um like e se inscrever. Eu ainda estou aprendendo a lidar com esse tipo de situação e, honestamente, ajuda enormemente saber que não estou sozinha nesses relacionamentos familiares complicados. E acredite em mim, a história fica ainda mais intensa. Espere só para ver o que aconteceu quando ela realmente apareceu para a entrevista. O dia da entrevista final começou com uma onda de calor atípica sobre São Paulo. Vesti-me com cuidado especial. Um terninho azul marinho, joias discretas, o cabelo preso em um coque apertado. Essa armadura externa servia tanto à minha estabilidade emocional quanto à aparência profissional. O comitê de entrevista consistia em 5 pessoas. Dr. Pires, o diretor do hospital. Daiane, do RH. Dr. Patel, o chefe da medicina interna. Marcos, o diretor de serviços ao paciente que estava de saída. E eu. 3 finalistas seriam entrevistados. Depois, tomaríamos nossa decisão no mesmo dia. Cheguei cedo para revisar os documentos mais uma vez. Segundo Diane, Júlia havia chegado à rodada final de forma totalmente regular. Ela havia se apresentado muito bem na primeira conversa. Simpática, autoconfiante, com ideias criativas para melhorar a experiência do paciente. Os outros 2 finalistas eram Miguel Torres, com anos de experiência em gestão clínica, e Sara Matos, cujo programa inovador para pacientes no Hospital Sírio-Libanês havia recebido reconhecimento nacional. Ambos, no papel, eram significativamente mais qualificados que Júlia. Às 9h30, Júlia foi conduzida por Diane à sala de conferências. Ela claramente havia investido em sua aparência. Um elegante terno cinza, maquiagem perfeita, a postura autoconfiante e profissional. Ela cumprimentou cada um na sala com um aperto de mão firme, a mim por último. Doutora Azevedo, disse ela enfaticamente formal, um toque de autossatisfação em seu olhar. Obrigada por esta oportunidade. Senhora Azevedo, respondi igualmente objetiva. Por favor, sente-se. Dr. Pires abriu a conversa com perguntas sobre sua trajetória profissional e compreensão de liderança. Júlia respondeu fluentemente, sem parecer ensaiada. Suas declarações pareciam decoradas, mas convincentes. Ela sabia como cativar as pessoas. Ela sempre soube. Dr. Patel perguntou sobre sua experiência em lidar com profissionais médicos, um aspecto central da posição. Júlia contou uma anedota sobre resolução de conflitos entre administração e médicos em sua clínica anterior. Uma história que me pareceu claramente floreada, se não inventada. Quando chegou a minha vez, mantive profissionalismo absoluto.
Senhora Azevedo, esta posição exige uma compreensão profunda das necessidades dos pacientes em situações particularmente vulneráveis. Como a senhora garante que os processos administrativos não impeçam o atendimento compassivo? Ela sustentou meu olhar por um momento antes de responder. Minha abordagem é, na verdade, baseada em experiências pessoais, começou ela. Minha irmã, doutorado Azevedo, aqui presente, me mostrou desde cedo o quão importante é o aspecto humano na medicina. O comprometimento dela me ensinou que por trás de cada prontuário existe uma pessoa com medos, esperanças e necessidades. A apropriação da minha história de vida, especialmente por alguém que esteve ausente durante meu momento mais difícil, foi de uma audácia estonteante. Não deixei transparecer nada enquanto ela continuava. Em minha posição anterior no Hospital de Belo Horizonte, implementei um sistema de feedback que aumentou a satisfação dos pacientes em 28%. A chave era realmente ouvir e, a partir disso, derivar ações concretas. Eu assenti e fiz minha pergunta seguinte. Como a senhora lidaria com um caso em que um paciente, após uma complicação, sente que não está sendo levado a sério pela equipe médica? Pergunta padrão, mas Júlia pareceu ver nela uma alfinetada pessoal. Ela hesitou brevemente. Primeiro, o paciente precisa se sentir ouvido. A validação é essencial quando alguém está sofrendo. Sua voz soava esforçadamente empática, mas para mim permanecia oca. Então, eu promoveria o diálogo com a equipe, documentaria as preocupações e garantiria que fossem acompanhadas. Ninguém deveria se sentir abandonado em uma crise médica. A ironia não me escapou, mas agradeci secamente e deixei o próximo entrevistador assumir. O restante da entrevista transcorreu sem incidentes. Júlia se saiu bem, embora eu tenha notado que o Dr. Pires me observava atentamente durante algumas de suas alegações exageradas. Quando a conversa terminou, Dr. Pires agradeceu e explicou que tomaríamos nossa decisão ainda naquele dia. Diane a acompanhou de volta à área de espera. Enquanto o comitê fazia uma breve pausa, Dr. Patel elogiou. Jovem impressionante. Pouca experiência em comparação, mas muito segura de si. Dr. Pires me lançou um olhar. Doutora Azevedo, gostaria de se pronunciar agora? Prefiro reservar meu julgamento até que tenhamos visto todos os candidatos, disse eu calmamente. Como já divulgado, a senhora Azevedo é minha irmã, portanto, esforço-me por uma objetividade especial. Ele assentiu, respeitando minha contenção, e nos preparamos para a próxima entrevista. A entrevista com Miguel Torres foi sólida, mas pouco inspiradora. Muita experiência, mas poucos impulsos novos. Sara Matos, por outro lado, impressionou em todos os sentidos. Suas abordagens centradas no paciente não eram apenas comprovadas por dados, mas também testadas na prática. Suas respostas demonstravam tanto empatia quanto habilidade organizacional. Às 12h30, o comitê fez uma pausa para o almoço. Enquanto eu organizava meus papéis, Diane se aproximou de mim. Sua irmã perguntou se você poderia almoçar com ela no seu escritório. Eu disse a ela que você poderia ter compromissos com o comitê. Obrigada, Diane. Vou falar brevemente com ela. No meu escritório, Júlia já me esperava, absorta em seu celular. Como você acha que foi? Ela perguntou imediatamente, com um olhar esperançoso. Você sabe que não posso dizer nada sobre as avaliações do comitê, Júlia. Eu não estou perguntando sobre coisas internas. Ela rebateu rapidamente. Apenas faço opinião pessoal de irmã para irmã. Os princípios éticos se aplicam, não importa como você formule. Sentei-me à minha mesa, mantendo distância deliberadamente. Nós avaliamos todos os candidatos antes de deliberar. Seu rosto endureceu. Você está falando sério? Eu vi como você me olhou na entrevista. Você estava julgando cada palavra. Eu estava avaliando suas respostas objetivamente, como as de todos os candidatos. Esse é o meu trabalho. Mas você sabe o quanto eu preciso desta vaga. Nossos pais não podem mais me ajudar e minhas economias estão quase no fim. Sua voz assumiu o tom choroso que eu conhecia desde a nossa infância. Seria tão bom se eu trabalhasse aqui. Poderíamos consertar nosso relacionamento, almoçar juntas, talvez até dividir um apartamento para economizar. A naturalidade com que ela presumiu que eu poderia querer isso me deixou sem fôlego por um momento. Júlia, se você conseguir esta vaga, e isso não é de forma alguma garantido,
Nosso relacionamento terá que permanecer profissional. Não tenho o menor interesse em dividir apartamento ou tentar forçar um relacionamento pessoal que não existe. Por que você é tão hostil? Sua voz agora tinha um tom de raiva. O que eu te fiz de tão terrível? A pergunta, em sua completa ignorância, disparou algo em mim. Você realmente não sabe? Perguntei baixinho. Ainda é sobre aquela formatura? Camila, isso foi há 6 anos. Foi só uma cirurgia nas costas, não uma cirurgia no cérebro. Você ficou boa de novo. Não foi uma cirurgia simples nas costas. Foi uma cirurgia de emergência por compressão da medula espinhal que poderia ter me deixado paralisada. Minha voz permaneceu calma, embora as emoções estivessem se acumulando. E não, eu não fiquei boa de novo simplesmente. Houve complicações graves. Minha pressão arterial caiu 2 vezes. Eles tiveram que realizar uma fusão muito mais extensa do que o planejado. Por 8 semanas, eu tive dores infernais. Não conseguia nem ir ao banheiro sozinha. A expressão de Júlia oscilou entre dúvida e defesa. Mas a mamãe e o papai disseram que era rotina e que você estava exagerando para chamar atenção. Júlia, você alguma vez falou com os médicos? Você sequer me ligou uma única vez durante minha recuperação? Eu estava ocupada com as comemorações da formatura e as candidaturas. E no Natal você parecia normal. 6 meses depois, após fisioterapia intensiva e terapia da dor. Ela cruzou os braços, parecendo irritada. Todo mundo precisa ser operado um dia. A vida continua. Minha formatura foi um evento único. Assim como quase morrer em uma mesa de cirurgia, enquanto sua própria família posa para fotos de formatura. Minha franqueza a atingiu. Pela primeira vez, sua expressão impecável vacilou. Seus olhos se arregalaram. Como assim? Quase morreu? Antes que eu pudesse responder, bateram na porta. Raquel colocou a cabeça para dentro do escritório com um olhar de desculpa. Desculpe interromper, Azevedo. Temos uma emergência no quarto 412. O paciente da pós-cirurgia de coluna está apresentando hipotensão severa e possíveis sintomas de uma nova compressão. Estou indo. Peguei meu estetoscópio. Júlia permaneceu sentada. Ainda não terminamos. Terminamos sim. Emergências médicas estão acima de conflitos familiares. Sempre foi assim. Continua assim. Quando eu estava indo para a porta, o olhar de Raquel pousou em Júlia. Sua expressão mudou de neutra para reconhecimento. E então para algo mais afiado. Você é a Júlia, disse ela com uma voz sem emoção. Júlia pareceu surpresa. Sim, nos conhecemos. Não, mas eu te conheço. Eu fui a enfermeira da Camila depois da cirurgia. Aquela para a qual sua família não apareceu por causa de uma formatura. Júlia abriu ligeiramente a boca. Foi você? Eu fiquei depois do meu turno com ela porque ela não tinha ninguém. Nenhuma família, nenhuma visita. Apenas uma jovem assustada de 21 anos, com complicações graves após uma cirurgia. A voz de Raquel permaneceu objetiva, mas suas palavras tinham peso. Eu trabalho há 12 anos na recuperação neurocirúrgica. Eu sei a diferença entre rotina e risco de vida. Sua irmã estava claramente no segundo caso. Júlia olhou primeiro para Raquel, depois para mim, visivelmente confusa. A Camila nunca nos contou sobre complicações. Teria feito alguma diferença? Perguntei calmamente e me virei para Raquel. Vamos ver o paciente. Enquanto corríamos pelo corredor, Raquel me lançou um breve olhar. Desculpe se fui longe demais. Você não foi. Provavelmente foi a primeira vez que ela ouviu a verdade de alguém que ela não pode simplesmente descartar como dramática. O paciente no quarto 412 precisava de ajuda imediata. A situação me lembrou de forma perturbadora da minha própria experiência, 6 anos antes. Por 2 horas, concentrei-me exclusivamente em estabilizá-lo. O comitê, Júlia. Tudo isso ficou em segundo plano. Somente por volta das 15 horas a crise foi superada. Hora da deliberação final. Corri de volta para a sala de conferências e pedi desculpas. Emergências médicas têm prioridade. Claro, disse Dr. Pires compreensivo. Nesse ínterim, revisamos as referências da Sra. Matos. Muito impressionantes. A avaliação foi completa e objetiva. Cada candidatura foi discutida em detalhes quanto à qualificação, desempenho na entrevista e referências. Quando a candidatura de Júlia foi discutida, forcei-me a julgá-la com a mesma distância profissional com que faria qualquer avaliação médica.
A senhora Azevedo se apresenta com confiança e tem ideias criativas para melhorar a experiência do paciente, observei. No entanto, sua experiência profissional real é limitada em comparação com as outras candidatas, e alguns de seus sucessos declarados são difíceis de verificar. Dr. Patel assentiu concordando. Tive a mesma impressão. Suas respostas sobre a colaboração com médicos pareceram ensaiadas, não vindas de experiência real. Daiane deu uma olhada em seus documentos. As referências são positivas, mas permanecem genéricas. Contribuições concretas quase não são mencionadas. Dr. Pires resumiu a discussão. A senhora Azevedo traz um certo potencial, mas falta-lhe a experiência fundamentada que esta posição exige. Concordamos que ela está em terceiro lugar entre os candidatos? O comitê foi unânime. Júlia ficou em terceiro lugar, atrás de Sara Matos como a clara primeira colocada e Miguel Torres em segundo. Às 16h30, a decisão era oficial. A oferta iria para Sara. Miguel seria o substituto caso ela recusasse. Após a reunião, Daiane preparou as notificações. Gostaria de informar sua irmã pessoalmente, doutora Azevedo, devido à conexão pessoal? Não, respondi decididamente. Por favor, trate-a como qualquer outra candidata. A cortesia profissional não exige mais, nem menos. De volta ao meu escritório, tentei me concentrar nas anotações dos pacientes, internamente exausta por aquele dia. Menos de 20 minutos depois, a porta foi aberta abruptamente. Júlia entrou furiosa, o rosto vermelho de raiva. Você me sabotou, ela disparou, sua voz alta. Depois de tudo que eu te contei sobre minha situação, você me apunhalou pelas costas. Permaneci sentada, calma, a postura controlada. A decisão do comitê foi baseada em experiência e qualificação. A senhora Matos era, em todos os aspectos, a candidata mais adequada. Mas eu sou sua irmã. Isso tem que contar alguma coisa. Neste hospital, o que conta é competência, experiência e dedicação aos pacientes, não laços familiares. Você sempre teve ciúmes de mim, ela me acusou. Lágrimas surgiram em seus olhos. Você sempre competiu, sempre tentou ser melhor que eu. Você não suportava a ideia de eu ser bem-sucedida aqui, no seu amado hospital. Júlia, chega. Minha voz permaneceu calma, mas firme. Não se trata de velhos conflitos de infância, mas de aptidão profissional para um cargo de liderança com grande responsabilidade. É sobre vingança, sim, ela insistiu. Por aquela cirurgia estúpida, pela formatura, você ainda está me punindo por algo que nem foi minha culpa. Ninguém está te punindo, Júlia. Você simplesmente não era a candidata mais adequada. Sua voz falhou. Eu precisava desse emprego. Mamãe e papai estão endividados por minha causa. Eles me ajudaram financeiramente por anos, porque eu não conseguia manter um emprego. Agora, eles estão até pensando em vender a casa. Eu pensei que, se conseguisse esta vaga, poderia finalmente dar algo em troca, em vez de continuar sendo um fardo. Essas palavras honestas cortaram minha fachada profissional. Pela primeira vez, Júlia assumiu a responsabilidade por seu papel nos problemas financeiros de nossos pais, em vez de culpar os outros. Antes que eu pudesse responder, ouviu-se um burburinho do lado de fora. Nossos pais, que eu não via há mais de 2 anos, eram claramente audíveis na área da recepção. Estamos procurando a doutora Camila Azevedo. A voz do meu pai penetrou. E sua irmã, Júlia Azevedo. Você chamou a mamãe e o papai? Perguntei surpresa. Não, ela respondeu, igualmente espantada. Você? Eu balancei a cabeça. Ela assentiu, parecendo subitamente menor e mais vulnerável. Depois da conversa com sua enfermeira, eu fiquei abalada. Eu queria que eles confirmassem para mim que sua cirurgia não foi tão ruim quanto você e a Raquel estavam pintando. Antes que eu pudesse processar isso, nossos pais estavam na porta do meu escritório. Eles pareciam mais velhos do que na minha memória, inseguros neste ambiente. Camila, disse minha mãe, hesitante, já faz muito tempo. A família, que havia se rompido há 6 anos, estava agora de repente reunida no meu escritório. Justamente aqui, no lugar que eu sempre mantive livre de tudo isso. Os mundos que eu havia separado tão cuidadosamente, privado e profissional, estavam agora colidindo com toda a clareza. Meus pais estavam parados desajeitadamente no batente da porta. Suas expressões oscilavam entre desconforto e determinação.
Meu pai parecia visivelmente envelhecido, o cabelo agora completamente grisalho, rugas profundas ao redor dos olhos. Minha mãe agarrava sua bolsa como se fosse um escudo. Mãe, pai, disse eu secamente, esforçando-me para manter a compostura. Isso é inesperado. Júlia nos ligou, explicou minha mãe, aproximando-se hesitante. Ela estava muito chateada. Algo sobre uma entrevista de emprego e sua cirurgia de anos atrás. Júlia se colocou ao lado dela. Uma aliança que eu conhecia muito bem. Eu disse a eles que você ainda está guardando rancor por causa da formatura, disse ela. Que você influenciou o comitê contra mim. Isso não é verdade, afirmei. A decisão foi baseada em aptidão profissional. A candidata mais experiente conseguiu a vaga. Mas você contou ao comitê sobre nosso passado, acusou Júlia. Você os indispôs contra mim. Eu revelei nosso relacionamento por razões de transparência e me retirei da sua primeira entrevista. A decisão final foi tomada por unanimidade por todos os 5 membros do comitê. Meu pai pigarreou. Camila, deve haver algo que você possa fazer. Júlia realmente precisa desta vaga. A conexão familiar deveria contar alguma coisa. 6 anos de silêncio, e essa era sua primeira frase. Nenhuma palavra sobre meu bem-estar, nenhum interesse em minha vida. Apenas uma nova tentativa de colocar as necessidades da Júlia acima da integridade profissional. Não é assim que funciona na medicina, e não é assim que funciona neste hospital, respondi. Minha voz, fria. Vagas aqui são preenchidas por mérito, não por parentesco. Mas você é uma espécie de médica-chefe agora, interveio minha mãe. Você tem influência. Justamente por isso devo ter cuidado especial com conflitos de interesse. Eu me levantei. Eu precisava da vantagem da altura. Esta conversa é inapropriada. Meu escritório não é o lugar para discussões familiares, e eu tenho pacientes que precisam da minha atenção. Sempre os pacientes, murmurou minha mãe. Sempre há algo mais importante que a família. A ironia de suas palavras era tão grotesca que quase ri. Sim, pacientes com compressão da medula espinhal realmente têm prioridade, especialmente quando a família nem se deu ao trabalho de apoiar a própria filha durante uma cirurgia de risco. Risco de vida? A expressão do meu pai mudou de exigência para confusão. Os médicos disseram que foi um procedimento simples no disco. Quais médicos? Vocês nunca falaram com minha equipe cirúrgica. Vocês nunca ligaram para o hospital. Vocês nem perguntaram se eu tinha sobrevivido à operação. O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe olhou para a Júlia, que se mexeu, visivelmente desconfortável. Aquela enfermeira, Raquel, ela disse que houve complicações, murmurou Júlia, finalmente, que a Camila quase morreu. Isso é um absurdo, descartou minha mãe. Eles teriam nos informado se fosse sério. Informado por quem? Perguntei calmamente. Vocês não estavam listados como contatos de emergência. Vocês não estavam lá antes, durante, nem depois da cirurgia. Vocês nunca ligaram para perguntar por mim. O rosto do meu pai estava pálido. Camila, se foi tão sério, por que você não nos disse nada? Eu deixei de esperar qualquer coisa de vocês no momento em que acordei sozinha após a cirurgia. A objetividade da minha voz surpreendeu até a mim mesma. Por que eu compartilharia detalhes médicos com pessoas que deixaram claro que minha saúde não era prioridade para elas? Antes que pudessem responder, bateram na porta. Dr. Pires entrou, sua expressão mudando de profissional para preocupada ao perceber a atmosfera tensa. Dr. Azevedo, desculpe a interrupção. Eu queria falar com você sobre o caso Johnson, mas posso voltar mais tarde. Não é necessário, Dr. Pires. Minha família estava de saída. Apontei para a porta. Na verdade, interrompeu Júlia, é sobre a vaga na administração. Parece que houve irregularidades no processo de seleção, parcialidade pessoal. Dr. Pires ergueu uma sobrancelha e olhou de mim para ela. Sra. Azevedo, o processo de seleção foi totalmente transparente e profissional. A doutora Adelina Azevedo divulgou devidamente sua ligação familiar e se retirou apropriadamente para garantir a objetividade. Mas ela influenciou a decisão, insistiu Júlia. Ela usou sua posição para me punir por algo que aconteceu anos atrás. Essa é uma acusação grave, respondeu o Dr. Pires, sua voz tornando-se notavelmente mais fria, e totalmente infundada, pelo que acompanhei das discussões no comitê. A doutora Azevedo foi particularmente objetiva em sua avaliação, focando exclusivamente em critérios profissionais.
Minha mãe deu um passo à frente. Dr. Pires, somos os pais da Júlia. O senhor precisa entender que a família deve se apoiar nessas situações. Camila é tão bem-sucedida aqui. Certamente ela poderia ter permitido à irmã a mesma chance. A expressão do Dr. Pires permaneceu profissional, mas vi seus olhos se estreitarem ligeiramente. Senhora Azevedo, o Memorial Paulista preza pela excelência e integridade. Contratamos com base na qualificação, não em relações de parentesco. Foi justamente por isso que sua filha, Camila, se destacou aqui, por suas habilidades e seu empenho, não por contatos. Um rubor subiu pelo pescoço da minha mãe. Não foi isso que eu quis dizer. Além disso, continuou o Dr. Pires, a doutora Aura Azevedo é uma de nossas médicas mais respeitadas, precisamente por seus princípios éticos. Qualquer tentativa de influenciar decisões de pessoal através de conexões privadas seria um prejuízo para esta casa e para os pacientes que servimos. Essa defesa clara da minha integridade, algo que minha família nunca havia levado a sério, me comoveu mais do que eu esperava. Dr. Pires me conhecia há menos de 2 anos e ainda assim entendia algo fundamental sobre mim que minha família nunca percebeu. A tensão foi interrompida por outra batida. Raquel apareceu na porta, prancheta na mão. Desculpe, doutora Azevedo, mas a família Rodrigues está pedindo uma conversa sobre o plano de alta do pai deles. Quando ela entrou na sala, seu olhar caiu sobre meus pais e eu vi o reconhecimento brilhar em seus olhos. Ela tinha visto seus rostos em fotos, ouvido histórias sobre eles por anos. Minha mãe notou a hesitação. Nós a conhecemos? Raquel se endireitou. Não, senhora Azevedo, a senhora não me conhece, mas eu a conheço. Ou melhor, conheço sua história. Eu sou Raquel Winters. Fui a enfermeira de recuperação que ficou com sua filha após a cirurgia na coluna, 6 anos atrás. Meu pai franziu a testa. A cirurgia... durante a formatura da Júlia. Sim, confirmou Raquel, seu tom profissional, mas com uma decepção mal disfarçada. Eu fiquei com a Camila, mesmo depois do fim do meu turno, porque ela não tinha ninguém, nenhuma família, nenhuma visita. Apenas uma jovem assustada de 21 anos, sozinha após uma cirurgia grave com complicações pós-operatórias. Eu estava lá quando a pressão dela despencou. Eu estava lá quando ela desenvolveu uma fístula licórica que exigiu intervenção imediata. Eu estava lá quando ela chorava de dor e olhava fixamente para o celular, esperando por uma mensagem de sua família, uma mensagem que nunca veio. Cada declaração atingiu como um tapa. As expressões de meus pais mudaram de defesa indignada para visível insegurança. Então houve mesmo um vazamento do líquido da medula? Perguntou meu pai baixinho. Entre outras complicações, confirmou Raquel. A cirurgia, originalmente prevista para 4 horas, durou mais de 7. Os médicos tiveram que realizar uma fusão da coluna muito mais extensa do que o planejado, devido à gravidade da hérnia e da fragmentação. A doutora Tete Azevedo tinha um longo e difícil caminho de recuperação e reabilitação pela frente. Mas ela nunca nos contou nada disso, protestou minha mãe fracamente. Isso teria mudado a decisão de vocês de irem à formatura mesmo assim? Perguntou Raquel diretamente. Meus pais trocaram olhares constrangidos, mas não responderam. Dr. Pires, sentindo a situação tensa, pigarreou. Talvez esta conversa deva continuar em outro momento. Temos pacientes que precisam da nossa atenção. Sim, concordei rapidamente, grata pela interrupção profissional. Raquel, por favor, diga à família Rodrigues que irei em breve. Minha mãe parecia abalada. Sua autoconfiança anterior havia dado lugar à incerteza. Camila, precisamos conversar sobre isso. Se o que ela diz é verdade... É verdade, confirmei calmamente. Cada palavra. Mas este não é o momento nem o lugar. Tenho responsabilidades com meus pacientes. Sempre os pacientes, repetiu minha mãe, mas desta vez sem a acusação anterior. Em vez disso, havia algo em sua voz que soava como compreensão. Sim, respondi simplesmente. Sempre os pacientes. É isso que significa ser médica. Júlia havia permanecido notavelmente silenciosa durante a narrativa de Raquel. Agora, ela falou baixinho, sua voz mais contida do que eu a ouvia há anos. Eu não sabia disso, Camila. Sobre as complicações, sobre o quão sério foi. Você nunca perguntou, respondi. Sem raiva, apenas honestidade. Nenhum de vocês perguntou.
Dr. Pires assumiu diplomaticamente a liderança. Senhora e senhor Azevedo, talvez vocês se sintam mais confortáveis na sala de espera da família. A doutora Azevedo pode se juntar a vocês mais tarde, quando terminar o atendimento aos pacientes. Meu pai assentiu, visivelmente aliviado com a oferta. Sim, isso é melhor. Nós esperamos, Camila. Leve o tempo que precisar com seus pacientes. Quando eles saíram, Júlia ficou para trás por um momento. Sinto muito pelo emprego, disse ela baixinho. Eu não deveria ter te acusado de me sabotar. Essa simples e rara admissão da minha irmã me pegou de surpresa. Obrigada por dizer isso. Você acha... Ela hesitou. Você acha que talvez existam outras vagas aqui? Algo em nível júnior? Sua pergunta mostrava uma vulnerabilidade que eu raramente via nela. Pela primeira vez, ela se dirigia a mim sem exigências ou manipulação, apenas com um pedido honesto de ajuda. Possível, admiti. Na área de atendimento ao paciente, há algumas vagas de coordenador abertas. Exigem menos experiência, mas com foco na experiência do paciente. Um vislumbre de esperança apareceu em seu rosto. Você me contaria sobre elas? Não para usar seus contatos, só informação. Eu posso fazer isso, disse eu, cautelosamente. Mas não hoje. Eu realmente preciso ir até a família Rodrigues agora. Ela assentiu, aceitando o limite sem discutir. Outra novidade. Entendido? Pacientes. Primeiro. Quando ela se virou para se juntar aos nossos pais, Raquel ergueu uma sobrancelha. A família Rodrigues pode esperar mais 5 minutos, se você precisar de um momento. Dei um sorriso grato à minha amiga. Obrigada por tudo. Por estar aqui hoje, pelo que você disse à minha família. E por ter ficado comigo 6 anos atrás. É para isso que serve a família. Ela respondeu simplesmente. A gente aparece quando importa. A verdade de suas palavras ecoou em mim. Meus pais e Júlia eram minha família de sangue. Mas Raquel, Dr. Pires, meus colegas, eles eram a família que eu havia escolhido. Pessoas que haviam provado sua lealdade por ações, não por obrigação. Respirei fundo e me recompus antes de ir até a família Rodrigues. Os mundos que eu mantive separados por tanto tempo, profissional e privado, haviam colidido hoje. Mas talvez não tão catastroficamente quanto eu temia. A verdade sobre minha cirurgia finalmente viera à tona. Minha família fora confrontada com as consequências de suas escolhas. E em Júlia, eu tinha visto algo novo. A disposição para assumir responsabilidade, admitir erros, olhar para o nosso relacionamento com honestidade em vez de exigências. Não era uma reconciliação. Ainda não. Mas era um começo, um passo em direção ao entendimento. 1 mês depois daquele dia turbulento, eu estava em frente ao Hospital Santa Rita, a apenas 15 minutos do Memorial Paulista. A moderna fachada de vidro refletia a luz da tarde, enquanto eu olhava para o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. Júlia havia pedido por este encontro e, apesar das minhas dúvidas, eu concordei. A porta se abriu e lá estava ela, em um vestido azul marinho simples com um crachá do hospital na gola. Júlia Azevedo, coordenadora de atendimento ao paciente. Seu rosto se iluminou quando me viu. Você veio, disse ela contente. Eu prometi. Mantive deliberadamente alguma distância, ainda incerta sobre o que este novo capítulo traria. Tem um café aqui na esquina. Eles têm aqueles croissants de amêndoa que você costumava gostar. O fato de ela se lembrar desse pequeno detalhe, uma preferência de anos atrás, me surpreendeu. Caminhamos em silêncio. Mas não um silêncio desconfortável, até lá. Pedimos cafés e encontramos um lugar tranquilo. Então, comecei depois que nos sentamos. Coordenadora de atendimento ao paciente. Como está indo? O sorriso de Júlia era diferente de antes. Menos ensaiado, mais honesto. É desafiador, estou aprendendo incrivelmente muito. Aparentemente, sou boa em ouvir os pacientes e levar suas preocupações à equipe. Fico feliz em ouvir isso. Eu queria te agradecer, disse ela baixinho, enquanto seus dedos traçavam nervosamente a borda da xícara. Pela carta de recomendação. Eu não esperava por isso, depois de tudo. Depois que minha família deixou o Memorial Paulista naquele dia, eu de fato redigi uma carta de recomendação objetiva para Júlia, enfatizando sua força de comunicação e recomendando-a para cargos de nível inicial na área de relações com pacientes.
Foi uma decisão consciente, uma forma de ajuda, sem comprometer minha integridade profissional. Você preenchia os requisitos para uma posição de nível inicial, disse eu, simplesmente. A carta foi factual. Mesmo assim, você não precisava ter feito, ela respondeu e respirou fundo. A propósito, estou fazendo terapia desde aquele dia no hospital, 2 vezes por semana. Isso me surpreendeu. Sério? Ela assentiu. Depois que a Raquel contou sobre sua cirurgia, depois que viu quanto te respeitam no Memorial Paulista, enquanto eu mesma me humilhava. Deu um clique. Percebi que não gosto da pessoa em quem me tornei. Essa confissão pairou entre nós, estranhamente honesta e crua. Eu nunca tinha visto Júlia assim. Minha terapeuta diz que eu sempre fui a filha favorita, sem realmente merecer. Ela continuou. Que nunca desenvolvi habilidades reais porque tudo caiu no meu colo. Ela diz que mostro traços de uma personalidade excessivamente exigente. Júlia fez aspas no ar, sorrindo com autoironia. Isso parece bem preciso, eu disse, cautelosamente. Ela riu, uma risada genuína, livre de defesas. Sim, sem brincadeira. É difícil se olhar honestamente depois de acreditar na sua própria história por 30 anos? Continuamos tomando nosso café. O silêncio agora mais reflexivo do que tenso. Aliás, mamãe e papai também estão em terapia, disse ela de repente. Terapia familiar. Eles queriam que eu te perguntasse se você, em algum momento, gostaria de vir a uma sessão. Não agora, ela acrescentou rapidamente ao ver minha expressão. Quando você estiver pronta, se estiver. Eu não sei se algum dia estarei pronta para isso, admiti. Eu entendo. Eles estão tendo dificuldade em lidar com o que a Raquel disse sobre sua cirurgia. Papai repete constantemente que não sabia, que ninguém lhe contou. Mamãe chora assim que o assunto surge. A ignorância deles foi uma escolha, eu disse, mais afiada do que pretendia. Eles escolheram não ligar para o hospital, não falar com meus médicos, não perguntar como eu estava. Você tem razão, concordou Júlia, novamente, surpreendentemente honesta. Eles estão lentamente começando a entender isso. A terapeuta os confronta de forma bem direta. Tentei imaginar meus pais em uma sessão de terapia, sendo confrontados com suas décadas de favoritismo. Uma imagem quase inconcebível. Como eles estão financeiramente? Perguntei, mudando ligeiramente de assunto. Você mencionou que eles estavam com dificuldades. O olhar de Júlia ficou sério. No momento está estável. Eles refinanciaram a casa. Eu transfiro parte do meu salário para eles todo mês. Não é muito, mas é alguma coisa. A dinâmica de papéis havia mudado. Júlia estava apoiando nossos pais, em vez de ser um fardo financeiro como antes. Isso é responsável da sua parte. Pela primeira vez na minha vida, disse ela com um sorriso torto. Escuta, Camila, eu sei que não podemos desfazer o passado. O que aconteceu com sua cirurgia, eu não posso consertar isso. Nenhum de nós pode, mas estou tentando mudar, ser alguém diferente. Alguém que você, talvez, algum dia, queira ter de volta na sua vida. Essa vulnerabilidade era desarmante. Júlia havia tratado relacionamentos como garantidos por toda a sua vida, não como algo que se conquista. Eu valorizo isso, respondi com cautela, mas confiança leva tempo. Se é que pode ser restaurada. Eu sei, não estou pedindo perdão ou um vínculo imediato de irmã. Só peço que você deixe aberta a possibilidade de que as pessoas possam mudar. Terminamos nosso café e voltamos para o Hospital Santa Rita. Pouco antes da entrada, Júlia hesitou. Mês que vem, haverá uma reunião interdepartamental sobre melhorar a comunicação na transferência de pacientes. O Memorial Paulista vai enviar representantes. Você estará lá? Talvez. O Dr. Bastos quer que eu me envolva mais em projetos interhospitalares. Se você estiver lá... Ela parou, visivelmente lutando por uma formulação sem expectativa. Talvez pudéssemos tomar outro café. Sem pressão. Pensei por um momento. Talvez. Eu te aviso. O sorriso dela foi compreensivo, não exigente. Justo. Eu deveria voltar ao trabalho. Obrigada por se encontrar comigo, Camila. Observei-a voltar para o hospital e senti uma leveza surpreendente. Não era perdão. Ainda não. Mas talvez o começo de algo novo. Um relacionamento baseado no que estamos nos tornando, não no que fomos. Nas semanas seguintes, pequenas mudanças cautelosas ocorreram. Raquel, sempre protetora, permaneceu cética. As pessoas não mudam fundamentalmente.
Ela me avisou durante um jantar no meu apartamento. Especialmente não tão rápido. Não estou me precipitando em nada, eu a tranquilizei. Mas a Júlia, com quem tomei café, não era a mesma que invadiu meu escritório com raiva. Apenas tenha cuidado, aconselhou Raquel. Você construiu uma boa vida aqui. Não deixe que obrigações familiares te puxem de volta para velhos padrões. Tiago, que me apoiou silenciosamente durante toda uma situação com Júlia, via com mais otimismo. Dinâmicas familiares mudam quando o equilíbrio de poder muda, observou ele. Sua irmã está experimentando consequências reais pela primeira vez. Isso pode causar mudança. 3 meses depois que Júlia começou no Santa Rita, fui promovida Majdid a médica titular, chefe de equipe. Para essa comemoração, vieram colegas que se tornaram amigos e amigos que eram como família. Raquel estava orgulhosamente na primeira fila. Dr. Pires me entregou o certificado de nomeação com palavras calorosas sobre meus méritos no Memorial Paulista. Em meu discurso de agradecimento, mencionei especialmente aqueles que me apoiaram em meu caminho, especialmente Raquel, que esteve lá quando importava. Eu não havia convidado meus pais nem Júlia para a cerimônia. Essa ponte, se é que estava sendo construída, ainda não era forte o suficiente para suportar isso. 2 meses depois, eu estava na conferência interdisciplinar da qual Júlia havia falado. Eu a localizei imediatamente no auditório lotado com um novo crachá, coordenadora sênior de pacientes. Ela me notou, mas não veio até mim imediatamente. Outro sinal pequeno, mas significativo, de mudança. Parabéns pela promoção, disse eu, apontando para seu crachá. O sorriso dela foi modesto, não triunfante. Obrigada. Ainda é uma posição de nível inicial comparada aos seus sucessos, mas estou aprendendo muito. Como você conseguiu isso tão rápido? Eu desenvolvi um protocolo de comunicação para pacientes que não falam português. Simples, mas eficaz. Acontece que quem realmente ouve, às vezes encontra soluções reais. Ela deu de ombros. Algo que eu deveria ter aprendido muito antes. A conferência foi dedicada a melhorar as transições entre hospitais. Durante a rodada de discussão, observei como Júlia respondeu a uma pergunta desafiadora de um cirurgião com notável calma e objetividade. Ela falou sobre preservar a dignidade dos pacientes durante as transferências, baseando-se em resultados de pesquisas, não em carisma ou evasivas. A Júlia, que eu conhecia antes, teria manobrado por essas situações com personalidade e charme. Esta Júlia convenceu com preparação e conhecimento. Mais tarde, tomamos café juntas novamente. A conversa fluiu mais facilmente desta vez, principalmente profissional, mas, de vez em quando, tocávamos em assuntos pessoais. Júlia mencionou que agora fazia trabalho voluntário em um centro de reabilitação, semelhante àquele onde fui tratada após minha cirurgia. É muito humilhante, ela admitiu. Quando você vê como as pessoas lutam arduamente apenas para recuperar movimentos simples, seus próprios problemas parecem bem insignificantes. Essa é uma boa perspectiva, eu disse. Mamãe e papai perguntaram de você de novo. Ela começou cautelosamente. E o que você disse a eles? A verdade. Que você é extraordinariamente bem-sucedida profissionalmente, que conversamos ocasionalmente, mas que a confiança leva tempo e que eles precisam respeitar seus limites. Essa resposta madura, tão diferente da Júlia, que costumava impor sua vontade através de pressão e manipulação, reforçou meu sentimento de que algo nela realmente havia mudado. 6 meses após o tenso dia da entrevista, recebi um e-mail inesperado do meu pai. Diferente das mensagens anteriores, não era sobre Júlia, nem continha acusações de culpas subliminares. Em vez disso, era um pedido de desculpa simples e direto. Camila, pensei muito na terapia sobre as decisões que sua mãe e eu tomamos em relação à sua cirurgia. Não há desculpa para não estarmos lá por você no momento em que você mais precisava de nós. Hoje percebo que isso fazia parte de um padrão maior de não ver ou levar a sério suas necessidades. Não espero perdão, mas quero que você saiba que reconheço a dor que causamos a você. Se você estiver pronta algum dia, eu gostaria muito de me desculpar pessoalmente. Sua mãe sente o mesmo. Estamos orgulhosos da médica que você se tornou, totalmente por seus próprios méritos. Com amor e arrependimento, papai. Não respondi imediatamente. Deixei as palavras assentarem por alguns dias.
O reconhecimento tardio era algo que eu não sabia que ainda precisava. Minha resposta foi breve, mas honesta. Obrigada pela sua mensagem. Ainda não estou pronta para um encontro pessoal, mas agradeço o reconhecimento do que aconteceu naquela época. Fico feliz que vocês dois estejam lidando com esses temas na terapia. Essa comunicação abriu uma troca cautelosa e respeitosa. Nas semanas seguintes, e-mails ocasionais chegavam, sem pressão, sem manipulação. Minha mãe me enviou um cartão no aniversário da minha promoção, com palavras de reconhecimento, livres de alusões a Júlia ou expectativas familiares. Passos pequenos, mas significativos. Quase um ano após a candidatura fracassada de Júlia no Memorial Paulista, nos encontramos novamente profissionalmente em uma conferência sobre defesa do paciente. Eu cheguei cedo para revisar minha apresentação e vi Júlia já no local. Ela ajudava a preparar materiais para sua própria sessão de workshop. Doutora Azevedo, ela me cumprimentou com cortesia profissional quando me viu. Eu esperava te encontrar antes da agitação. Queria te dizer, estou me candidatando à vaga de diretora de satisfação do paciente no Santa Rita. É um grande passo, observei. Você se sente pronta para isso? Ela pensou seriamente. 6 meses atrás, eu teria dito sim sem hesitar, sem realmente entender o que o papel significa. Agora, eu acho que sim. Mas também sei o quanto ainda tenho que aprender. Fui aberta sobre isso na candidatura. Essa consciência vai te ajudar, eu disse, sinceramente impressionada com sua evolução. Não espero tratamento especial, ela acrescentou, mas eu adoraria que você viesse ao meu workshop hoje. Seu feedback profissional seria muito valioso. O pedido foi apropriado e formulado de maneira objetiva. Irei com prazer, eu disse. Sua palestra sobre barreiras de comunicação entre equipe médica e pacientes foi realmente impressionante. Júlia havia desenvolvido um protocolo que melhorava significativamente a compreensão dos planos de tratamento, especialmente entre grupos vulneráveis. Ela apresentou dados, citou abertamente as limitações do método e respondeu a perguntas críticas de forma objetiva e segura. Quando um médico experiente questionou uma de suas afirmações, ela não reagiu defensivamente, mas abordou o feedback de forma construtiva. Após a palestra, dei-lhe feedback direcionado, que ela recebeu com interesse genuíno. Enquanto discutíamos possíveis melhorias em seu protocolo, percebi. Estávamos tendo nossa primeira conversa verdadeiramente colegial, como iguais com interesses profissionais comuns, não como irmãs com conflitos não processados. Você mudou, constatei quando encerramos a conversa. Ela assentiu. Terapia ajuda, e trabalhar por conta própria pelo que se quer, em vez de esperar que caia do céu. E, ela hesitou, compreender o que eu fiz com você, o que nós fizemos com você. O passado continua sendo o passado, eu disse, não de forma ríspida, mas com a distância que o tempo traz. O importante é quem queremos ser hoje. Falando nisso, disse Júlia, cautelosamente. Mamãe e papai vêm para São Paulo no próximo mês, sem pressão. Mas eles gostariam de te ver, talvez apenas um café, lugar neutro. Pensei sobre o convite. 1 ano atrás, eu teria recusado imediatamente. Agora, considerei a possibilidade. Vou pensar sobre isso, prometi. 2 semanas depois, eu estava supervisionando uma cirurgia de coluna difícil. Uma paciente jovem com um diagnóstico quase idêntico ao meu naquela época. O sucesso do procedimento me fez refletir sobre meu próprio caminho de cura. À noite, escrevi para Júlia. Eu me encontro com mamãe e papai. Café, lugar público, máximo de 1 hora. O encontro não foi um milagre de reconciliação, nem um colapso dramático. Meus pais pareciam envelhecidos, marcados por problemas financeiros e pelas dolorosas percepções que a terapia lhes exigira. Minha mãe chorou quando me viu, mas se recompôs rapidamente. Ela sabia que explosões emocionais públicas colocariam em risco nossa frágil reaproximação. Você parece bem, Camila, disse meu pai. Sua voz soava honesta, calorosa, apesar da incerteza inicial. O hospital parece te fazer bem. Eu construí uma boa vida daqui, respondi calmamente. O que se seguiu foi uma conversa conduzida com cautela. Distante, mas não fria. Eles fizeram perguntas sinceras sobre meu trabalho e ouviram atentamente, sem desviar o assunto para Júlia ou me interromper. Quando perguntei sobre sua situação financeira, foram honestos sobre os desafios,
mas enfatizaram que estavam se virando, sem sobrecarregar nenhuma das filhas. Júlia nos ajuda a reconhecer onde erramos, admitiu minha mãe, baixinho, não apenas em relação à sua cirurgia, mas durante toda a sua infância. A terapeuta chama isso de Síndrome da Criança Dourada. Nós não percebemos o dano que causamos a vocês duas. A nós duas? Perguntei surpresa com essa percepção. Meu pai assentiu. Júlia nunca aprendeu a lidar com contratempos ou a ser independente, porque sempre a protegemos das consequências. E você? Sua voz falhou levemente. Você nunca se sentiu verdadeiramente segura em nosso amor, porque o vinculamos ao desempenho e à independência. Essa constatação foi dolorosa, mas também honesta, e mostrava que a terapia deles provavelmente ia mais fundo do que eu supunha. Perto do final da hora, minha mãe perguntou cautelosamente: podemos talvez repetir isso algum dia? Só se você se sentir confortável, claro. Talvez, respondi abertamente. Veremos como tudo se desenvolve. A cautelosa reaproximação com meus pais se refletiu na contínua transformação de Júlia. Ela de fato recebeu a promoção no Hospital Santa Rita e ligou para me contar a novidade, sem expectativas, sem exigências. Quando a parabenizei, ela respondeu com uma modéstia incomum. Parece diferente. Alcançar algo através de trabalho real, não por carisma ou conexões. De alguma forma, mais sólido. É assim que deve parecer, respondi. Em uma conferência intersetorial, meio ano depois, observei Júlia lidar com maestria uma situação de emergência. Um palestrante havia desmaiado durante sua apresentação. Ela coordenou a equipe médica, manteve a calma no salão e demonstrou qualidades de liderança que eu nunca teria acreditado que ela possuísse 2 anos antes. Quando nossos olhares se cruzaram no salão, senti algo inesperado. Um vislumbre de orgulho pela profissional em que ela havia se tornado. Mais tarde naquela noite, durante o jantar com Tiago, agora meu noivo, após um pedido sensível que respeitou minha independência, falei sobre a evolução dos últimos anos. Eu nunca pensei que chegaríamos a algo como reconciliação, admiti. Pensei que essa ponte estivesse destruída para sempre. Não é reconciliação, corrigiu Tiago gentilmente. É transformação. Você não está voltando para relacionamentos antigos. Você está construindo novos, com pessoas que compartilham seu passado. Essa distinção tocou um ponto profundo em mim. Os relacionamentos em desenvolvimento com Júlia e meus pais não eram uma ressurreição do antigo, mas uma nova construção sobre um fundamento diferente, respeito em vez de obrigação, limites claros em vez de adaptação, honestidade em vez de fachada. O passado estava inalterado. Meus pais haviam escolhido a formatura da Júlia em vez da minha cirurgia. Essa ferida estava cicatrizada, mas sempre seria parte da minha história. O que havia mudado era o presente, e com ele a possibilidade de um futuro diferente. 2 anos depois que Júlia apareceu no Memorial Paulista esperando tratamento especial, estávamos juntas no jantar anual de reconhecimento por méritos na saúde. Fui premiada pelo meu trabalho em traumatologia da coluna vertebral. Júlia havia perguntado se poderia estar presente, e eu a recebi bem. Nossos pais assistiram ao evento por transmissão ao vivo de Recife, cientes de que certos passos no caminho da reconciliação ainda precisavam de tempo. Quando recebi o prêmio, agradeci àqueles que moldaram meu caminho. Dr. Pires, que viu meu potencial. Raquel, que ficou quando importava. Tiago, que entendeu que independência e parceria podem coexistir. E Júlia, minha irmã, que me lembrou que a mudança é possível quando temos a coragem de nos encarar honestamente. Os olhos de Júlia brilhavam quando nos encontramos depois. Eu não esperava por isso, disse ela, baixinho. Você mereceu, respondi sinceramente. Não pelo nosso parentesco, mas pela mudança real. Nós duas tínhamos percorrido longos caminhos. Eu, da filha negligenciada buscando desesperadamente por reconhecimento, para uma médica que conhecia seu próprio valor. Júlia, da filha favorita mimada, para uma colega profissional que conquistava respeito por desempenho. Nossa história não havia sido apagada, mas havia dado espaço para algo novo, que crescera sobre os escombros. Eu aprendi que família não são apenas as pessoas nas quais nascemos, mas também aquelas que escolhemos conscientemente. As conexões mais profundas não surgem do dever, mas do respeito mútuo e da atenção honesta.
Algumas dessas pontes podem ser reconstruídas após rachaduras profundas. Outras, não. A verdadeira sabedoria está em reconhecer quais valem a pena e quais devemos preservar com dignidade na memória, enquanto abrimos novos caminhos à frente. Quando mais tarde operei uma jovem com um diagnóstico quase idêntico ao meu daquela época, a circularidade da cura tornou-se clara para mim novamente. Meu próprio trauma havia me tornado uma médica melhor. A traição da minha família havia me ensinado a construir conexões reais, escolhidas, e até mesmo as exigências anteriores de Júlia haviam levado, de forma tortuosa, a essa transformação.